Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre um personagem que causa muita polêmica entre os crentes, o Anjo do Senhor. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir este vídeo e de ativar as notificações para você estar sempre por dentro daquilo que nós publicamos. A primeira coisa que precisamos aprender é que a palavra anjo é a tradução para o português da palavra hebraica malach, que significa mensageiro. Outra coisa que precisamos aprender é que sempre que a palavra Senhor aparece no Antigo Testamento com todas as letras maiúsculas, isso significa que no hebraico, no original, aparecerá a palavra Yod Rei Vav Rei, aquele tetragrama YHWH, que faz referência ao nome de Deus, Jeová ou Yahvé. Em outras palavras, o anjo do Senhor é o mensageiro de Jeová. Nós vamos encontrar o anjo do Senhor aparecendo desde o Gênesis até Malaquias, em todo o Antigo Testamento. E a primeira aparição do anjo do Senhor está em Gênesis capítulo 16. Acompanhe o texto comigo. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Nesse texto a gente pode perceber que Agar estava falando com alguém que ela podia ver, estava falando com uma pessoa. Mas fica a pergunta: quem é o anjo do Senhor? Será que foi um anjo que recebeu este título? Ou será que foi uma pessoa que recebeu o título de anjo do Senhor? Quando a gente estuda a Bíblia, há algumas regras de interpretação que nós precisamos aplicar para fazer uma exegese correta do texto. Por exegese, eu quero dizer retirar sentido do texto. É diferente de exegese, que significa colocar sentido no texto. Nós temos que fazer a exegese do texto bíblico, ou seja, tirar o sentido dele. E para isso, há algumas regras de interpretação que nós precisamos observar. Eu vou trazer duas regras de interpretação muito importantes. A primeira diz o seguinte: nunca tire o texto do seu contexto. Todos os textos que nós estudamos da Bíblia estão dentro de um contexto. E nós não podemos tirar o texto do seu contexto, senão nós vamos forçar o texto bíblico a dizer o que ele não está dizendo. Se você observar, boa parte dos falsos ensinos que nós encontramos aí fora é porque exatamente as pessoas pegam os textos bíblicos, tiram dos seus contextos, para que estes textos digam o que eles querem que o texto diga, e não exatamente o que o texto bíblico está dizendo. Então, nunca tire o texto do seu contexto. A outra regra de interpretação que eu quero trazer é a seguinte: a Bíblia explica a Bíblia, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso significa que para fazer um estudo das Escrituras, nós temos que comparar os textos bíblicos. Isso vai evitar achismos e más interpretações. Voltando para o texto de Gênesis 16, depois que o anjo do Senhor se encontra com Agar, veja o que ele disse para Agar no versículo 10. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Agar teria um filho, Ismael, e aqui o anjo do Senhor diz para Agar que a partir deste filho viria uma numerosa nação. O interessante a observar é que o anjo do Senhor não disse: o Senhor multiplicará a sua descendência. Ele disse: multiplicarei a sua descendência, como se fosse algo que o próprio anjo do Senhor faria, como se ele estivesse dizendo: eu multiplicarei a sua descendência. Isso já nos dá uma pista de quem é o anjo do Senhor. As coisas vão ficando mais claras conforme nós vamos fazendo um estudo de comparação dos textos bíblicos. Um outro momento em que o anjo do Senhor aparece é em Gênesis 22. Vamos ler aqui os versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quem é que pediu para Abraão sacrificar o seu filho? O próprio Deus. Agora, dentro de um estudo
colocando o texto dentro do seu contexto, veja comigo os versículos 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O anjo do Senhor disse a Abraão: Não me negaste o teu filho, o teu único filho. Como vimos nos versículos 1 e 2, quem pediu para Abraão sacrificar o seu filho? O próprio Deus. Juntando as informações, fica mais claro saber quem é o anjo do Senhor. O outro texto bíblico que vai tirar de nós qualquer dúvida sobre quem é o anjo do Senhor está ali em Êxodo 3. Vamos ler juntos o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Agora veja com atenção o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Percebeu? Fazendo uma análise do texto dentro do seu contexto e comparando textos bíblicos, chegamos à conclusão que o anjo do Senhor foi um dos títulos usados pelo próprio Deus nas suas aparições no Antigo Testamento. Muitas pessoas viram o anjo do Senhor: Agar, Balaão, Gideão, Davi. Outros ouviram a voz do anjo do Senhor, como vimos aqui no caso de Abraão, em Gênesis 22. Mas agora fica uma outra pergunta. Das três pessoas que compõem a triunidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, qual desses três é que usou o título o anjo do Senhor? Será que a Bíblia nos traz esta informação? Mais uma vez, vamos deixar as Escrituras responderem esta pergunta. E não se esqueça das nossas regras. O texto dentro do seu contexto, comparando o texto bíblico com outro texto bíblico. Um versículo bastante famoso está ali em Isaías capítulo 9, onde lemos no versículo 6 uma profecia que fala do nascimento do Messias. Ali nós lemos assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como nós cremos que o Messias de Israel é o Senhor Jesus, sabemos que este texto fala do Senhor Jesus e do seu nascimento. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso já se cumpriu. O governo está sobre os seus ombros. E uma coisa interessante é que este verbo estar é a tradução do verbo hebraico terri, que sempre é conjugado no futuro. Então, no hebraico está escrito: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. A primeira parte do versículo já se cumpriu na primeira vinda do Messias, do Senhor Jesus. Um menino nasceu. E o filho? Nasceu? O filho nos foi dado. Onde? Ali na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. A segunda parte do versículo aguarda o seu cumprimento. O governo estará sobre os seus ombros. Isso acontecerá quando Jesus voltar para reinar sobre toda a terra. Agora vamos voltar para o livro de Juízes. No capítulo 13, o anjo do Senhor aparece para Manoá e sua esposa e promete a eles que a esposa de Manoá teria um filho. Este filho seria Sansão. No determinado momento da conversa, Manoá pergunta para o anjo do Senhor qual é o seu nome. Veja a resposta do anjo do Senhor para Manoá. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Comparando Isaías 9 com Juízes 13, chegamos à conclusão que o título O Anjo do Senhor foi um dos títulos usados pelo Senhor Jesus nas suas aparições no Antigo Testamento. Lembre-se sempre destas duas regras. Nunca tire o texto do seu contexto e sempre compare um texto com outro texto. E para encerrar, eu deixo aqui um último versículo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.